E a falta de manutenção dos veículos podem explicar este tipo de acidentes. A Universidade do Minho lançou uma academia para os autarcas, um projeto pioneiro a nível nacional que pretende interligar o conhecimento académico às políticas públicas. O objetivo é também criar uma política de cidades em Portugal. Consiste num programa de debates. Está connosco em estúdio José Mendes, o vice-reitor da Universidade do Minho. Bom dia, obrigada por estar connosco. Trata-se de uma academia direcionada para os municípios. O que é que as autarquias podem receber ou retirar das universidades? Como deve imaginar, os tempos não estão fáceis em Portugal e seguramente isso faz sentido também sobre as autarquias. Há uma espécie de virar de página relativamente àquele que é o seu papel tradicional. A fase das infraestruturas, da infraestruturação e da construção de equipamentos foi já cumprida, eu admito que até é reconhecido que com sucesso nos últimos 20 ou 30 anos, mas a verdade é que hoje existe outro tipo de protagonismo das autarquias muito mais orientada para a criação de valor, para a criação de riqueza, e sabe-se que até em algumas geografias o Estado Central está a retirar competências do território, o que significa que é preciso reforçar este papel das autarquias. Nós entendemos que esta necessidade de territorialização do desenvolvimento precisa também de conhecimento. E é por essa razão é que a Universidade do Minho abriu uma janela de diálogo para com os municípios, procurando preencher esta lacuna que, apesar de tudo, existe ainda hoje entre o conhecimento, a política e a prática em matéria das cidades e das regiões. E, portanto, é justamente para cumprir esse objetivo, esse desígnio, é que a Universidade criou este projeto que tem um conjunto de valências, desde logo, como disse, a academia que pretende e que se dirige a eleitos e dirigentes da administração pública, nomeadamente das autarquias, e que pretende, como digo, conferir-lhes algumas dessas competências avançadas que são necessárias para este novo ciclo que agora se abre. Mas já sabe que autarquias é que vão participar nesta academia? Já há uma definição? O projeto está aberto aos municípios e ainda não há essa definição? A plataforma está aberta a todos os municípios portugueses e, portanto, vai-lhes ser proposto agora nas próximas semanas um instrumento de adesão de forma que possam colaborar, que possam participar nesta plataforma. Importa também ouvir dos municípios e aprender também com os municípios aquilo que eles precisam justamente para cumprir esta nova fase do seu protagonismo. Para além disso, na UEM Cidade nós criámos mais um conjunto de projetos âncora que permitem manter na agenda e manter também na agenda mediática, porque isso é importante para os municípios, as temáticas do desenvolvimento de base local. A UEM Cidades lançou também os prémios Município do Ano Portugal 2014, que visam justamente premiar aquilo que são as boas práticas dos municípios de forma muito inclusiva, ou seja, contemplando as diferentes regiões do país e contemplando também diferentes dimensões dos municípios. A UEM Cidades vai criar também, ou criou já, está agora a iniciar a sua atividade, uma unidade de análise que vai fazer ou por iniciativa própria ou por solicitação de entidades externas, nomeadamente municípios, pela Associação de Municípios, o que seja, fazer estudos e, portanto, avaliações de políticas que têm incidência territorial. Vai ter um ciclo de debates e, portanto, este conjunto de 3 ou 4 projetos âncora são aquilo que vão manter a atividade, o essencial da atividade da plataforma UEM Cidades. E tem havido uma abertura por parte dos autarcas para esta nova realidade? Tem havido uma abertura, sabe que desde as eleições para as autarquias de setembro do ano passado, nós notamos uma alteração substancial no discurso. Aliás, as próprias fontes de financiamento que hoje estão disponíveis estão muito mais orientadas para programas intangíveis do que propriamente para programas tangíveis de infraestruturação. O que significa que com este novo discurso os autarcas sentem que existe a necessidade de outro tipo de competências. Nós lançamos esta semana a plataforma UEM Cidades, tivemos uma adesão de várias dezenas de autarcas de todo o país que estiveram connosco e, de facto, pudemos constatar, digamos, no terreno que existe essa necessidade, existe essa adesão e estou convencido que vamos cumprir algo que em Portugal já provavelmente deveria ter feito há algum tempo. Há uma certa ideia de que os autarcas e os dirigentes autarcas e até públicos são uma espécie de parentes pobres da gestão. Quer dizer, há uma ideia, em Portugal é perfeitamente assumido que existem escolas de negócios, por exemplo, para as empresas, para os gestores das empresas, mas relativamente às autarquias as pessoas têm um bocado a ideia de que
fazem uma execução do orçamento público que frequentemente é maior do que o de grandes empresas, não é? E, portanto, há a ideia de que são parentes pobres. Nós queremos ultrapassar essa realidade e essa percepção justamente para qualificar ainda mais e, portanto, para transferir o conhecimento gerado nos centros de investigação da universidade para aquilo que é a política e que é a prática que, enfim, acontece todos os dias no terreno, no território. E contribui para um melhor funcionamento das próprias autarquias. Vocês falam numa política de cidades em Portugal. Quais são as principais falhas que são sentidas diariamente relativamente à gestão das autarquias, àquilo que as câmaras fazem? Há um problema que é estrutural, quer dizer, a organização do território, a administração do território estrutura-se com, enfim, entidades de base que são as autarquias e depois temos apenas o governo central. Quer dizer, é um gap, um vazio muito grande entre estes dois níveis. Nós nunca cumprimos a regionalização, portanto foi em devida altura recusada. Provavelmente seria, pelo menos na minha perspectiva, tempo de se voltar a essa temática, mas a verdade é que ela não existe hoje. E esse distanciamento é o principal problema para as câmaras? É o principal problema porque, de facto, as câmaras municipais trabalham em realidades territoriais muito pequenas, que são da dimensão do seu município e da sua população. E, portanto, é muito difícil perspectivar o desenvolvimento a escalas maiores. As comissões de coordenação e desenvolvimento têm feito um esforço, mas, de facto, nós sentimos que é importante criar quer quadros de competências, quer mecanismos de funcionamento que coloquem as autarquias juntas e que permitem fazer a programação do desenvolvimento de forma bastante mais integrada, porque ela está demasiado atomizada em Portugal hoje. Bem. José Mendes, muito obrigada por ter vindo ao Bom Dia Portugal e um bom fim de semana.